Senador, voltando ainda no assunto do Supremo, o cubo Supremo, por isso o interesse, teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal de reabertura daquele inquérito sobre a sua saída do governo, a suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Esse inquérito foi reaberto depois da conclusão da investigação e da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, porque há uma suspeita dentro do Supremo, já que foi o próprio Supremo que reabriu esse inquérito, de que há uma relação entre esses dois assuntos. Queria saber se o senhor vê alguma relação entre esses dois assuntos, aquilo que o senhor denunciou da interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na PF, com o que aconteceu no fim de 2022, especialmente as blitzes, PRF, mas a estrutura do Ministério da Justiça, segundo as acusações, atuando em favor eleitoralmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você saiu do governo porque o senhor descobriu que tinha um crime lá acontecendo? Olha, eu saí do governo, na época eu expus lá as minhas divergências. Daí o que aconteceu? Em 2022, eu fui candidato ao Senado, não tive o apoio do governador na época do Ratinho, que tinha o candidato dele, de respeito, e também não tive o apoio do Bolsonaro, porque ele tinha o candidato dele. Não tem problema, eu entendi lá o que isso significava, mas ganhei. Uma eleição que foi difícil, mas fui honrado por ter sido escolhido pelos paranaenses. No segundo turno, apesar das minhas divergências com o Bolsonaro, eu fui lá acompanhá-lo, fui convidado, pela equipe dele, fui acompanhá-lo lá no debate, porque eu entendia que a eleição do Lula seria uma tragédia, não só econômica, mas uma tragédia moral para o país. E é o que a gente está vendo, até do ponto de vista internacional. O namoro acabou agora porque foi preso, foi lá para os Estados Unidos. Mas o namoro que ele tinha, o cortejamento que ele tinha em relação ao Maduro, isso envergonhava o nosso país. Ele viajar para a Rússia, aplaudir as tropas do Putin que invadiram a Ucrânia, isso envergonha o nosso país. Eu vou dizer que fiz o contrário, eu fui lá para Kiev, mesmo naquele momento que estava sendo bombardeado a Ucrânia, como continua até hoje, fui lá em novembro do ano retrasado de 2024, prestar minha solidariedade ao Zelensky, presidente Zelensky, que a gente encontrou, e ao povo ucraniano, porque a gente não concorda com aquilo que está acontecendo. Então, assim, é uma tragédia moral e eu deixei de lado minhas divergências. E na época também o presidente Bolsonaro, ao ter me convidado, deixou de lado essas divergências. Então, essas questões, não vou dizer assim, eu não mudo o que eu falei, mas essas questões são secundárias diante da tragédia moral e econômica que a gente vê no nosso país, com risco de crise de dívida ali adiante e a crise moral profundamente instalada. Hoje tem um mal-estar geral aqui em Brasília, que é a Banco Master, mas também o INSS. Vamos a um escândalo financeiro que suspeita que tenha o filho do presidente da República. E será que isso vai ser investigado? Será que vai ter uma apuração? Será que vai ter um processo? Eu acho que se a gente perguntar para os brasileiros, e se a gente se fizer essa pergunta, para nós mesmos, a gente não tem uma resposta. A gente não sabe, será que isso tudo vai ser apurado? Será que esses casos de conflito de interesse vão ser equacionados no caso do Banco Master? A gente chegou numa armadilha institucional muito ruim para o nosso país. E não é esse país que a gente deseja. A gente tem que mudar isso. Na época da Lava Jato, podiam criticar a operação. A gente ia investigar. A gente não acobertou nada. Tanto que um dos problemas da Lava Jato foi que ela não foi apenas reveladora de corrupção do PT, revelou também corrupção em outros partidos políticos. Vamos falar no caso aí, por exemplo, do ex-presidente da Câmara, que foi condenado por corrupção, Eduardo Cunha, foi cassado. Depois, naquela reviravolta política, também beneficiaram ele. Mas as provas que tinham no processo levaram à condenação, que foram reconhecidas, inclusive, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não só por mim, apontavam lá $1 milhão numa conta da Suíça, por conta de um contrato da Petrobras. Então, naquela época, a gente fez o nosso trabalho, não poupou ninguém, não fechou os olhos, não tinha conflito de interesse para conduzir os casos. Hoje em dia, eu não sei se a gente pode falar que todos esses casos vão ter um resultado como deveria ser, que é um resultado justo na forma da lei. Isso envolve apurar todos os fatos. Mas como que o senhor, desculpa, mas como que o senhor avalia a reabertura do inquérito? Já tinha sido concluído? concluído? Eu acho que não tem nada a ver essa reabertura do inquérito. Anos depois, tinha um requerimento lá de arquivamento. Anos depois, tem uma reabertura para apurar.
Se me chamarem, eu vou falar o que eu mesmo falei lá anteriormente. Eu deixei o governo, né, porque teve uma troca lá da Polícia Federal com o qual eu não concordava. O que ia se fazer com isso, o que não ia fazer, eu saí do governo, entendeu? Eu não acompanhei os desdobramentos, acompanhei pela imprensa. Aí eu não tenho conhecimento, eu não acompanhei o que foi feito do governo Bolsonaro em 21, 22, salvo pela imprensa, então não tenho nenhum conhecimento específico. Agora, o que me parece também, César, é que muitas vezes esses fatos de ficar remoendo ali o passado é uma cortina de fumaça em relação a um escândalo atual.